Olá, este é o Jornal do Consumidor desta semana, direto aqui da FIEGS, para os telespectadores de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Estância Velha e Capão da Canoa. Saudamos também aqueles que nos assistem pela internet, pelo portal do Consumidor RS. Eu sou Alexandre Appel e no programa de hoje você vai conferir aqui da FIEGS, do plenário Mercosul, o seminário Produção e Consumo Sustentáveis, uma promoção do Instituto Cidade Sustentável. Tema muito oportuno. O futuro do nosso país, o futuro do mundo que queremos. Você vai ter a oportunidade de assistir às entrevistas que vamos fazer com autoridades públicas, líderes empresariais. Qual o comprometimento da sociedade brasileira, do setor produtivo, do setor industrial, do setor público, com uma política nacional de preservação da produção e do consumo sustentável. Lembrando que o Jornal do Consumidor é um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente. E Ipiranga, quilômetros de vantagem. Troque suas milhas por passagens aéreas. O Jornal do Consumidor desta semana está começando. Estamos no Salão Mercosul da FIEGS aqui em Porto Alegre, cumprimentando nossos telespectadores de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Estância Grande, Capão da Canoa, que nos prestigiam com sua audiência. Comigo, Dr. Paulo Sérgio da Silva, que é o presidente do Instituto Cidade Sustentável, que promove um importante evento nesta manhã aqui em Porto Alegre, Seminário Produção e Consumo Sustentáveis. Qual é a visão deste seminário, desse evento? O que o senhor busca com a discussão desses temas, doutor Paulo? Bom dia, Appel. Realmente nós estamos hoje realizando o primeiro seminário sobre a produção e consumo sustentáveis. O termo produção e consumo sustentáveis é um acerto, é uma definição que o governo brasileiro acertou com a ONU, onde é um programa que envolve vários países. E o Brasil, então, criou esse programa para incentivar as empresas, a produção e o consumidor a adquirirem e produzirem produtos sustentáveis. Com isto, o seminário pretende difundir esse programa, difundir seus principais temas eixos, seus principais temas estratégicos, para que a sociedade possa tomar conhecimento e passar a adotar no seu dia a dia, no seu cotidiano, ações e procedimentos sustentáveis. Então nós elencamos 4 temas principais. Quais são, doutor Paulo? São o seguinte: o primeiro tema é compras públicas sustentáveis. Para ter uma ideia, hoje o poder público, em todas as suas esferas, é responsável por 50% das compras no Brasil. 18% do PIB significa, em termos de volume de dinheiro, o que o poder público adquire. E o poder público adotou uma seguinte situação: eles querem que os seus fornecedores passem a adotar na sua cadeia de fornecimento também políticas e ações sustentáveis. Então, para competir, para entrar no processo licitatório, as empresas também terão que ter procedimentos sustentáveis. O segundo tema, reciclagem e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade compartilhada e a logística reversa. Hoje, um dos graves problemas que o Brasil enfrenta, e o mundo inteiro, é o problema do lixo. É o problema do que fazer com os resíduos sólidos. E a reciclagem, o reaproveitamento, é uma das políticas mais importantes que precisam ser adotadas pelas pessoas para criar uma política de sustentabilidade. Quando se fala em ciclo reverso, como é que a indústria pensa essa situação? Eu vejo que o tema é muito polêmico. O tema é muito polêmico porque a lei ela adotou uma responsabilidade compartilhada. Ou seja, hoje, o produtor, o comerciante, o gestor público, o consumidor, todos são responsáveis pelo resíduo sólido, ou até orgânico, enfim, pelo lixo. Com isto, não basta mais agora a empresa chegar e dizer assim: olha, eu já vendi para o Appel o meu produto, ok, PT, saudações, não tem mais nada a ver com isso. Não. Ela passa a ter uma responsabilidade até a destinação adequada desse produto.
pilhas, materiais como baterias de celular, aparelhos eletrônicos? Esses principalmente. Porque esses sim, esses são catalogados pela lei como são resíduos perigosos. Perigosos. Perigosos para a saúde pública. Então, esses, mais do que nunca, precisam ter uma política forte de logística reversa. Né? Então, o Ministério do Meio Ambiente está fazendo acordos setoriais com vários setores da economia para adotar políticas concretas de preservação e acompanhamento de toda a vida do produto, anterior à venda e pós-venda. E esses agentes econômicos são sensíveis a esse, digamos, apelo do governo no sentido de produção e consumo sustentáveis? Este programa, doutor Paulo? Olha, na verdade, poderia ser mais. Poderia ser mais? Poderia ser mais, tanto da área do governo quanto da área das empresas. Nós precisamos evoluir muito nisso. A própria questão da logística reversa, ela ainda está engatinhando no Brasil. Ela precisa evoluir e precisa evoluir muito. Porque tem a política de inclusão dos catadores, tem a política de saber quem é responsável pelo quê, quem atua de que forma, quem é o responsável pelos galpões de coleta, enfim, tem uma série de questões que precisam ser debatidas e esse é o nosso objetivo no seminário, é trazer esse debate. O senhor já falou de compras públicas sustentáveis, participação na questão dos resíduos sólidos. O senhor tem mais dois temas importantes. Dois temas importantes. Outro é educação para o consumo, porque não adianta nós criarmos uma situação numa ponta, que é da produção, e o consumidor não estar consciente. Evidente. Então nós precisamos, o consumidor cada vez mais consciente, cada vez mais educado, cada vez cobrando mais das empresas e do poder público ações de sustentabilidade. Quanto mais o consumidor exigir, quanto mais ele criar uma situação em que ele possa estabelecer uma série de regras para as empresas, melhor para o sistema como um todo. E o quarto item que nós temos são construções sustentáveis, porque a atividade de construção é a que mais produz resíduos no Brasil. Eu tenho convicção disso também, doutor Paulo. É impressionante. 40% a 50% dos resíduos sólidos produzidos no Brasil vêm da construção civil. E aí cria um problema, porque eles têm que fazer a perfeita separação, porque nós não podemos esquecer que numa construção civil nós temos os resíduos não contaminados, mas nós também temos os resíduos contaminados, que é o caso da tinta, que é o caso de uma série de elementos químicos que compõem uma construção e que eles não podem ser colocados no mesmo local que o entulho, que o resto de cimento, de madeira. Então essa separação tem que ser feita dentro da indústria e aí sim, na hora de fazer a coleta, dar a destinação correta. Essa questão de entulhos é tão grave que nós tivemos uma situação emblemática em Porto Alegre. Os entulhos em volta do estádio Beira-Rio, estádio da Copa do Mundo, que está começando, doutor Paulo, e o poder público teve que tomar uma decisão de colocar brita por cima dos entulhos, porque era um volume tão grande que não sabia nem onde pôr. Não sabia nem onde pôr, nem onde colocar. Então, olha só a solução que se encontrou em razão da Copa. Colocar a brita em cima do entulho, termina a Copa, tirar toda a brita, retirar todo o entulho. Do seu ponto de vista, como presidente do Instituto Cidade Sustentável, tem que mexer nessa brita depois da Copa? Tem que retirar esse entulho ou é melhor deixar assim? Olha só, o poder público está nos dizendo, sem apresentar o laudo, que esse entulho não é contaminado. Ah, bom. Mas nós temos que verificar exatamente isso. No meu modo de entender, tem que ser todo ele retirado, adequadamente colocado, porque nós não podemos misturar madeira com cimento, com caliça, com... O estádio foi pintado. Será que nós não temos ali latas de tinta, não temos cola, enfim, uma série de coisas que esses resíduos são assim, perigosos pela lei. Então, no meu modo de entender, terminada a Copa, retira toda aquela brita, retira todo aquele entulho, dá uma destinação adequada, porque a lei fala de destinação adequada, não é botar brita em cima do local que foi a obra. Não é, o que a lei quer dizer é dar destinação adequada, é colocar em locais previamente licenciados pelos órgãos de meio ambiente, adequadamente selecionados na sua origem para depois ter o seu destino. Ali não é, com certeza. Muito bem. Doutor Paulo Sérgio da Silva, presidente do Instituto Cidade Sustentável, parabéns pela iniciativa, pela oportunidade do evento. Acho que realmente discutir produção e consumo sustentável tem a ver com a preservação
do nosso planeta, doutor Paulo. Nós vamos continuar aqui acompanhando, né, doutor Paulo? Um bom evento. Tá bom, muito obrigado. Seja um bom trabalho para nós hoje aqui. O doutor Torvaldo Marzola Filho representa nesse importante seminário Produção e Consumo Sustentáveis a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Mas o senhor tem duas atividades muito importantes ligadas a esse setor que preocupa muito a sociedade, os agentes econômicos, que é o CODEMA e mais uma participação noutra entidade. Qual é, doutor Torvaldo? O CNTL é o Centro Nacional de Tecnologias Limpas, que existe aqui no Rio Grande do Sul há quase 20 anos, com o aval da ONU. Quase 20 anos? Há quase 20 anos que temos esse Centro Nacional de Tecnologias Limpas, aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu vou lhe dar um furo de reportagem. Nós vamos construir um novo prédio aqui nas redondezas da Fiergs, um prédio ecologicamente correto, para servir de modelo para o mundo, um prédio autossustentável, onde nós vamos colocar o CNTL e haverá um escritório para a ONU. A ONU vai ficar sediada aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, dentro da área da Fiergs, quando o prédio ficar pronto. Que maravilha! Esses temas que vão ser tratados, compras públicas sustentáveis, a importância dos gestores públicos exigirem dos seus fornecedores uma consciência, uma postura diferente, resíduo sólido, um problema para todas as principais capitais brasileiras, educação para o consumo e a questão da construção civil gerando muito resíduo. Como é que se harmoniza isso tudo na sua visão? Olha, isso tudo faz parte de uma só matéria, porque extrapolando um pouquinho mais isso tudo, o olhar da indústria é um olhar um pouco preocupado com o futuro das exportações brasileiras. O Brasil, e o Rio Grande do Sul em especial, está tendo uma musculatura industrial muito grande. Nós, no Rio Grande do Sul, nós temos mais de 42 mil indústrias aqui. Nós somos o segundo maior parque industrial do Brasil, quiçá da América Latina. Em primeiro lugar é São Paulo, em segundo lugar é o Rio Grande do Sul. Nós estamos preocupados em que os nossos produtos cheguem a mercados americanos, europeus, asiáticos, né? Asiáticos. Com muita tranquilidade. E de que forma nós vamos atingir isso? Através da sustentabilidade. Inclusive, o nosso lema agora é competitividade com sustentabilidade. É possível compatibilizar? Sem dúvida nenhuma. A indústria não é reativa nesse sentido? Reativa no bom sentido. No bom sentido ou... É reativa para atender às boas normas. Você veja de que tudo evolui no tempo e no espaço. Quando da Revolução Industrial, em 1920, né, o carvão era um poluidor e ninguém mexia com isso. E até hoje em dia tem gente que acha que a utilização do carvão hoje em dia se faz nos moldes do início da Revolução Industrial, o que não é verdade. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar nesta oportunidade é que quando em 1972, que houve a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, foi coordenado pela ONU, que foi em Estocolmo, na Suécia, nos corredores, né, desse evento, um embaixador brasileiro na época falou: olha, eu quero levar poluição para o Brasil. Como poluição? Todos os países que poluem vivem bem, a sociedade está bem. É verdade. Todo mundo. Então, quero levar o progresso, quero levar a poluição para o Brasil. Então, veja de quão curto espaço de tempo, desde 72, que teve a primeira Convenção Mundial sobre o Meio Ambiente, para agora, como mudou. Completamente. Então, nós queremos... E veio a ex-primeira ministra norueguesa, a Gro Harlem Brundtland, que trouxe o conceito de sustentabilidade, que é um tripé, o econômico, o social e o ambiental. Sem uma dessas colunas básicas, não fica de pé. Então, para que haja sustentabilidade, tem que ser econômico, tem que atender à sociedade e tem que ser ambientalmente correto. E é isso que a indústria gaúcha está fazendo. Está fazendo. Qual é o nosso momento da indústria gaúcha? O momento é de praticamente uma revolução industrial em prol da sustentabilidade. Mas que notícia boa! Todas as indústrias novas ficam mais fáceis, né?
de se adequarem, e as que já existem estão tomando providências, às vezes as coisas mais simples, não é? Aproveitar a água da chuva. Imagine um telhado de uma indústria que é uma enormidade de área. A água da chuva, que antes era perdida, né? Ia para o ralo, agora ela está sendo captada, está sendo usada, a energia eólica. Nós queremos colocar um gerador eólico aqui dentro da Fiergues para gerar energia. É mesmo? Que novidade boa é essa? Não, os industriais, nós precisamos olhar para frente. Eu concordo. O nosso avião não tem retrovisor. O avião da indústria não tem retrovisor. Nós só olhamos para frente, só olhamos para o radar, para ver o que tem ali na nossa frente. E temos que estar preparados para aquilo que o nosso radar aponta. E nós estamos nos preparando para esse futuro. Porque além do certificado de origem, nós queremos fazer também, através do nosso CNTL, um certificado de produção sustentável, onde desde a busca da matéria-prima na natureza até o produto embalado, tudo aquilo foi feito, foi produzido dentro dos maiores conceitos orientados pela ONU. Meus cumprimentos. É isso que a indústria gaúcha está fazendo. Eu fico muito feliz com os meus colegas industriais que abraçaram a ideia e está todo mundo assim, cada vez com muito orgulho. Olha, eu fiz isso na minha indústria, eu fiz aquilo, eu vou montar uma nova unidade, mas desse jeito. É uma maravilha. Eu estou muito feliz com a indústria gaúcha. Tá aí, uma nova visão de sustentabilidade. Um bom evento, parabéns pela iniciativa da Fiergues, por esse evento maravilhoso. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Obrigado. A professora doutora Cíntia Schmidt, do Campus Escritórios Associados, vai moderar, na primeira hora da tarde, um painel que o doutor Paulo se referiu, que eu julgo muito importante, professor. Educação para o consumo. Só se pode falar em produção e consumo sustentável se nós tivermos uma visão de educação, principalmente das novas gerações. O que é possível, o que tem de novo nessa área, professora? Na realidade, o que nós temos hoje em dia, com esse plano de produção e consumo sustentável, é uma mudança paradigmática de toda a sociedade, né? Então, para isso, o que nós teremos? Teremos uma mudança total e absoluta na produção. A partir desta mudança da produção, né, nós também teremos essa mudança na questão da educação. Então, as crianças atualmente, né, que são as futuras gerações, novas e futuras gerações, então, elas estão aprendendo já desde pequenas o que é um consumo sustentável. É verdade. Né? Ontem, nós que estamos nas redes sociais, um importante médico escreveu no seu Facebook que estava fazendo a barba com a torneira aberta e o filhinho se aproximou e disse: pai, você está desperdiçando água, fecha a água. Veja como isso é uma visão completamente nova, que esses pequenos já estão sendo impregnados. O que é possível fazer para expandir mais essa visão de educação para o consumo, professor? Então, a questão da educação, ela é essencial, né? Então, isso é o que a gente tem visto, que as crianças estão ensinando os pais. Então, essas são as futuras gerações, né? As presentes e futuras gerações. Elas estão ensinando aos pais. O que nós temos, então, de mudança paradigmática, eu chamo assim, porque todos os produtos, as compras públicas terão que ser sustentáveis, todos os produtos agora que são fabricados terão que ter esse viés da sustentabilidade. Ciclo reverso. Exatamente, ciclo reverso, a logística reversa está aí, né? Então, a gente tem uma mudança absoluta, né, de todos os padrões de consumo. E a educação, então, é fundamental. É ela que começa, né, a mudar e as pessoas, então, começam a ficar imbuídas desse espírito de sustentabilidade, né? E a gente começa na educação. Então, quando as crianças começam a entender o que é aquele selinho verde, o que é descartar corretamente o lixo, o que é a gente utilizar corretamente a água, né? Então, isso é uma mudança para toda a sociedade. Então, o lixo. Começa daí. E o lixo... O lixo é uma coisa que me preocupa demais, doutora. Me preocupa também. Muito, muito. Exatamente. Na realidade, nós temos agora... O ser humano produz muito lixo, doutora. Temos o prazo de encerramento dos lixões agora em agosto de 2014. E aí, como é que fica?
E aí nós temos que ver que isso está sendo mudado aos poucos. A sociedade, ela ainda demora para absorver as mudanças, né? Mas o que nós temos é mudança e não tem como ser diferente, não tem como não falar em sustentabilidade, né? Então isso vem desde pequeno, agora dos menores, dessas futuras gerações que vão mudar o nosso futuro. Sem essa geração, né, a gente não teria mais nem como falar numa sustentabilidade de um planeta. Porque da forma como a gente tem trabalhado, né, sem pensar na sustentabilidade, sem pensar no futuro, a gente verifica que os nossos recursos naturais já não estão dando conta. Então, a gente tem que trabalhar com a sustentabilidade e pensar em novas práticas, né? As práticas sustentáveis, então, e com a educação para o consumo, é que tem realizado essa mudança, né? Por isso eu digo, a gente não tem mais como fazer diferente, a gente não tem mais como mudar. Não temos saída mais. Não temos mais saída que não a sustentabilidade, né? Então, a educação para o consumo é a porta de entrada. A gente começa com as presentes e futuras gerações para a gente poder ter um futuro ali na frente. Muito bem. E o painel é esse, Educação para o Consumo. Vai ter a participação do professor Cláudio Bonato, do Dr. Bruno Mirage, do Brasilcom, e do Dr. Leandro Conte, da Syngenta. Que seja um sucesso. Acho que realmente nós temos que pensar nessa questão da educação como fundamental para a preservação das gerações futuras. E a questão do plano de produção e consumo sustentáveis, então, que está sendo realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Agora, em 2014, fecha esse primeiro ciclo. Então, a partir do ano que vem, nós teremos o segundo ciclo e nós teremos que decidir esses eixos temáticos. Então, é importante também a participação da população, né, para que a gente possa trabalhar com esses próximos ciclos temáticos, que teremos a partir de 2014. Então, todas as sugestões que forem dadas aqui no seminário, né, nós passaremos para o Ministério do Meio Ambiente. Então, é importante que a população também participe, que a sociedade participe e tenha ciência do que é o plano de produção e consumo sustentáveis. Muito bem. Você que está nos assistindo, em Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Estância Velha, Capão da Canoa, você que está nos assistindo pela internet, para o mundo inteiro, quer informações, quer participar sobre esse tema, mande um e-mail para nós. O e-mail está na tela, apel@consumidorrs.com.br. Nós encaminhamos ao Instituto Cidade Sustentável, ao doutor Paulo Sérgio, mandamos para a doutora também. Vamos discutir esse tema. Acho que discutir esse tema é fundamental para a preservação aí da nossa vida, a vida do nosso planeta. Meus cumprimentos, doutora. Uma alegria revela. Obrigada. A alegria foi minha. Muito obrigada. O Fabrício Loguércio representa o secretário estadual do Meio Ambiente na importante abertura deste evento que vai tratar sobre produção e consumo sustentável. Vejo nas pessoas aqui que já entrevistei, vejo no público que está chegando aqui, uma preocupação muito grande com o tema. Isto é o dia a dia de vocês, não é isso, Fabrício? É isso, a Secretaria do Meio Ambiente, né, que tem a preocupação e a obrigação legal de trabalhar justamente a preservação ambiental no estado do Rio Grande do Sul, políticas de gestão de meio ambiente, tem especial preocupação e parabeniza, né, os promotores do evento, com essa discussão. Produção, se nós não mudarmos os paradigmas da produção e do consumo, cada vez mais o meio ambiente vai continuar sendo degradado de maneira irracional. Então isso prejudica todas as gerações futuras. Então essa é uma discussão que está no centro das nossas preocupações. Isso é, né, um evento importante que traz pessoas conhecedores, né, do assunto de várias áreas, né, e o setor produtivo tem um papel especial nesse debate, porque nós temos que mudar a visão, né, da produção, que já vem acontecendo em determinados setores, mais do que em outros, mas nós temos que mudar como e o que nós produzimos, né, também o consumo, para que o meio ambiente possa continuar, para que as gerações futuras possam continuar produzindo. Agora, Fabrício, nós sabemos que o Estado, nós que já participamos do Estado, tivemos a direção do PROCON em 2 oportunidades, carece de uma estrutura funcional maior. Como o Estado pode fiscalizar práticas infrativas, a legislação do meio ambiente? Eu me preocupo tanto como morador da Zona Leste, da Grande Porto Alegre, aqueles caminhões na RS 40 o dia inteiro lotados de areia. Eu às vezes tenho medo que Águas Claras
macumba num buraco imenso, numa cratera imensa. Como cuidar desses detalhes? Logística reversa, equipamentos eletrônicos, aparelhos, baterias, tudo jogar no lixo. Como é que se controla tudo isso? Que desafio imenso para o Estado. É um desafio, mas o Estado precisa ter investimento no Estado, né? O Estado precisa, para cumprir o seu papel de Estado, ele precisa ser maior do que está. Concordo. Houve durante muito tempo um discurso de Estado mínimo e isso sucateou... Foi nefasto. Sucateou os órgãos de Estado e agora os órgãos de Estado, como por exemplo a área de meio ambiente, né, requer muito investimento em pessoal e equipamentos. Essa gestão começou a recuperar, né? Falta muito ainda, mas começou a recuperar. Vai sair, felizmente, né, ainda este ano, um concurso. Que boa notícia! Para servidores da FEPAM e da SEMA. Excelente notícia, então, parabéns. Para recuperar muitas perdas de pessoal que aconteceram nos últimos anos. Houve um investimento também do Estado na valorização salarial dos técnicos, dos servidores, do quadro do Estado, né? Porque nós tínhamos um problema gravíssimo de perda de técnicos experientes, porque o salário do Estado estava muito defasado. Muito defasado, né? Então, num período em que o país está se desenvolvendo, o Estado está crescendo, né? A procura de mão de obra pela iniciativa privada é muito grande, e se o Estado não recuperar o mínimo, né, as questões salariais, não consegue ter os técnicos necessários. Então, o investimento no Estado se faz necessário e está acontecendo, mas falta muito ainda. Sem dúvida. Eu vou lhe liberar, porque já estão chamando. Chegou o presidente da FIEGS nesse momento, Heitor Miller, chegando aqui. Vai ser dado início aqui ao nosso seminário. Nós vamos acompanhar. Telespectador, acompanhe agora as imagens da abertura. Meus cumprimentos pelo trabalho de vocês. Sucesso. Muito obrigado, igualmente. Parabéns. Estamos concluindo nosso primeiro bloco do Jornal do Consumidor dessa semana, direto aqui da FIEGS, com a cobertura do Seminário Produção e Consumo Sustentáveis. No segundo bloco você vai assistir compras públicas sustentáveis. Por que o governo não compra só de empresas que têm políticas públicas de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente? Lembrando que o Jornal do Consumidor pode ser assistido também pelo portal do Consumidor RS. Vamos concluir esse primeiro bloco com uma dica do Jornal do Consumidor. Restaurante Joy Ilhéus. Vá assistir a Copa do Mundo no Joy Ilhéus. Os jogos todos em telão, com um cardápio especial. Dá uma conferida com a Fernanda Appel e nós já voltamos. Estamos aqui no Joy Ilhéus, um restaurante maravilhoso, com uma estrutura fantástica, estacionamento, um ambiente climatizado. Jussara é proprietária desse estabelecimento maravilhoso. Jussara, para a Copa, o que teremos de especial, além do que a gente já conhece? Bem, a gente está se preparando para a Copa da melhor maneira, que a gente está correndo atrás. Todo mundo está, então a gente tem que se antecipar um pouco. Vamos ter um telão durante todo o tempo da Copa, onde os nossos clientes podem vir assistir todos os jogos. E mais distribuição de camisetas, ou seja, o cliente, aquele que não conhece, chegando aqui vai ser bem recebido e poderá assistir todos os jogos num telão imenso, que vai estar à disposição o tempo todo. Vamos ter, inclusive, durante a Copa, uma promoção de pizza com vinho, que já foi um sucesso tremendo, então nós vamos voltar com um precinho mais acessível ainda. Então, tá dada a nossa dica. Só dá uma chegadinha aqui no Joy Ilhéus para conferir.